existência e das contribuições da população negra estão presentes em cada canto de Rio Claro. Do passado ao presente, esses espaços guardam histórias de luta e superação, que hoje, no Dia da Consciência Negra, ganham ainda mais significado. Consciência Negra é um momento que nos convida a olhar para o passado, reconhecer a resistência e principalmente celebrar as conquistas da população preta. Aqui em Rio Claro nós temos o Arquivo Público, que é o lugar onde se guardam essas memórias de resistência e de pertencimento. Eu estou aqui com a Mônica, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente e mostrar quais são os documentos, o que nós temos aqui da comunidade preta. Mônica, explica melhor para a gente, mostra um pouco para a gente o que nós temos aqui. É sempre importante lembrar que o arquivo ele custodia aqueles documentos que foram produzidos no âmbito do poder público, então eles comprovam essas atividades, mas eles também têm um potencial informativo que vão permitir com que o pesquisador faça esses recortes temáticos. Então, em relação à comunidade negra, por exemplo, eu vou te mostrar aqui 2 documentos que nós temos, que são fontes primárias que permitem reconhecer, nesse caso, por exemplo, que o escravo Benedito, de 90 anos, né, que ele era de cor preta, ele foi casado, então tem a questão dos filhos, né? E é uma maneira de reconhecer a existência dele, né? Nós sabemos que alguns escravizados não têm o registro de nascimento, mas nós temos outro conjunto documental aqui, que são as certidões de óbito, que permitem identificar a morte dessas pessoas, né? O arquivo também disponibiliza de outra fonte documental, que são as fotografias. Nós temos esse exemplar físico aqui do Clube Recreativo Tamoio, né, que foi, eles ganharam o prédio final da década de 50 e construíram essa sede no final da década de 60. Nós temos algumas fotos em meio digital, onde a própria comunidade ergueu os tijolos, né, desse espaço e que hoje ele retomou as atividades com uma programação bastante intensa. Em relação aos tamoios também, nós temos esse trabalho que está publicado numa das revistas do arquivo, então é um trabalho fruto de pesquisa na documentação e que orientou a redação desse artigo, que está na revista do arquivo, né, que é uma publicação, onde a gente faz a difusão desse material. Outro documento importante que o arquivo tem também é essa publicação que trata da implantação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino das relações étnico-raciais nas escolas públicas municipais, né, no caso, está sendo aplicado aqui. O arquivo também disponibilizou para as crianças, né, para as escolas públicas municipais, esse jogo que é feito com material do arquivo, com imagens relacionadas à comunidade negra e com algumas palavras que ajudam a professora a desenvolver um diálogo em sala de aula, né? Outro material importante que o arquivo também produziu é o material que está no YouTube hoje, né, que são do portal Memória Viva, que são entrevistas com pessoas da comunidade negra, onde vão trazer todas as questões que você falou, dos hábitos, né, dos usos e costumes, de questões representativas daquela comunidade, e a conversa griot também, que ela também traz essas memórias das comunidades tradicionais, né? Então, para a gente isso é muito importante. O arquivo não tem a função de fazer a pesquisa, mas o arquivo ele trabalha essa documentação para dar acesso ao pesquisador, para que ele revele situações de invisibilidade, como a gente sabe que isso acontece, né? Mas que principalmente nos ajudem a ter argumentos, né, consistentes para essas ações de reparação. Esse documento está num conjunto documental que é maior, né, que são os processos criminais, e ele traz especialmente uma reivindicação de 19 escravos que vieram dar conta ao delegado de polícia que os direitos dito costumeiros não estavam sendo respeitados, né? Então ele vai dizer da questão do trabalho de sol a sol, ele vai reivindicar que ele gostaria de um tempo para a família. Então são questões que a gente vê que era relacionada a essa população escravizada e que esse documento reflete isso. Então não cabe a nós do arquivo fazer essa interpretação, cabe a nós disponibilizar essa fonte, né? Ajudar nessa leitura, que é uma leitura manuscrita, né? Que exige uma técnica especial, que é a paleografia, mas disponibilizar para o pesquisador, né? Trabalhar esse assunto e dar visibilidade, revelar, né? Essas questões todas. O Dia
Dia da Consciência Negra foi criado para relembrar a luta contra a escravidão, celebrar a cultura e as contribuições da população negra, além de refletir sobre as desigualdades que ainda persistem. A data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, e reforça a importância de preservar as memórias que reconheçam essa história de luta e resiliência. É interessante a gente pensar que nesse ano do Dia da Consciência Negra, a gente vai ter uma série de eventos que estão sendo organizados, né, na comunidade ou no poder público, representativo desse dia. Então, isso também vai virar um arquivo. Então, é importante a gente observar que no arquivo histórico, né, público histórico, nós temos essa documentação que foi produzida num tempo que não é o nosso, mas hoje mesmo a gente está produzindo. Então, os movimentos de resistência, né, de enfrentamento de questões tão importantes e relevantes, eles acontecem, devem acontecer, né, cotidianamente. Então, isso também já é um registro e que pode vir aqui para o arquivo mediante doação, né, da própria comunidade. A contribuição da população negra em Rio Claro vai além das memórias de resistência. É presença viva na cultura, na força de trabalho e na construção da identidade do município. Apesar das lacunas históricas, o resgate dessas narrativas ajudam a reconstruir a participação essencial de quem lutou e continua lutando por direitos e espaço. A gente sabe que essa participação ela é extremamente relevante. O que nós não temos são documentos que representem essa participação, né? Então a gente sabe que a escrita da história ela acaba sendo seletiva, mas por meio de outros complementos, como a história oral, que a gente tem aqui nos depoimentos, a gente consegue reconstituir um pouco dessas contribuições, né, que foram, sem dúvida, essenciais. Os registros preservados no arquivo público não apenas contam histórias do passado, mas também mostram que a resistência e a luta por reconhecimento da comunidade negra continuam vivas e que o Dia da Consciência Negra é um marco para celebrarmos essas conquistas e avançarmos juntos.